Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Dialogando. Um bom dia para você. Nós estamos aqui mais uma vez recebendo você para entrevistar uma grande pessoa, um doutor José Américo, que está aqui conosco, e hoje com um tema muito especial, muito relevante. Nós vamos falar sobre o direito do idoso e o direito da criança. Para isso chamamos um especialista para conversar, para dialogar conosco. Esse especialista, além de advogado, é pastor. Bom dia, José Américo. Bom dia, Lincoln. Prazer estar com vocês aqui. Muito bom estar com você aqui. E um bom dia, nós já estávamos com saudade de estar com vocês ao vivo e nós estamos retomando aí o programa Dialogando com você, tratando assuntos de interesse da sociedade e relevantes para a sua vida, para que você possa ter uma vida com mais propósito. E eu gostaria agora de iniciar o nosso bate-papo, José Américo, falando sobre o direito do idoso e sobre o direito da criança. Vamos começar pelo idoso. Nós sabemos que o idoso sempre contribuiu com a sua terra, com um legado, né, com sua cultura, e veio passando, né, de geração em geração a sua sabedoria, né, e o seu legado e a sua construção enquanto cidadão para a próxima geração. E chega um momento da vida que ele precisa ser cuidado. Chega um momento da vida que ele já deu tanto para os seus, para a pátria, que agora ele precisa de cuidado. Então, nos conformes da lei, o que a lei fala a respeito do cuidado com essa pessoa tão especial que é o idoso? Então, com o surgimento da Constituição de 88, que é a Constituição em vigor atualmente, elevou-se ao status de um princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. E sobre essa ótica veio também o Estatuto do Idoso, resgatar a cidadania. O Estatuto do Idoso é de 2003, resgatar a cidadania do idoso e trazer-lhes direitos que antes eles não tinham, direitos que muitos de nós não conhecemos. Não é só aquele negócio de fila de banco, como a gente vê acontecer. O idoso, segundo o Estatuto do Idoso, tem uma série de regalias que muitos deles não conhecem. Por exemplo, no campo do direito, aquele ao qual eu estou mais afeto, todo o processo que o idoso entra, ele tem prioridade de tramitação. Então, a gente sabe que os processos eles são lentos, demorados, mas quando é o idoso que entra, na capa do processo, que a gente chama capa dos autos, vem escrito prioridade idoso. E isso visa a trazer mais dignidade, um exercício mais pleno da cidadania para o idoso. Que bom, é interessante isso e bom saber que a nossa lei ampara o idoso dessa forma. Mas, em questões bíblicas, o pastor e doutor, né, José Américo, nós percebemos na história bíblica, né, no Antigo Testamento ainda, o cuidado com o idoso, o cuidado com a criança e o cuidado até mesmo de Deus para com eles. Né? Deus sempre tratou muito bem o idoso. Fato esse de que na era cristã, ou no primeiro século, né, da era cristã, era a tarefa específica da igreja de cuidar dos idosos. Tem uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos que refere a uma reclamação de que a comunidade cristã crescia contento. Atos 6. E que crescia contento, mas algumas idosas estavam sendo esquecidas. Eram as viúvas dos judeus helênicos, aqueles que se convertiam ao evangelho. E esse cuidado também é da igreja, né? A igreja sempre trabalhou com cuidado com os idosos, até por sua cultura ou essa estrutura cristã de cuidado. Faz parte do evangelho não só ministrar a palavra de Deus, mas também o cuidado com as pessoas e também esse carinho com os idosos. Tiago 1:27 fala a respeito disso. Sim. Que fala que essa verdadeira religião de cuidar, né, a religião imaculada, cuidar dos órfãos, das viúvas, né, e se livrar da corrupção do mundo. Em relação a isso... Um texto bem atual, né, Lincoln? Um texto bem atual. Bem atual. Em relação a isso, esse cuidado com órfãos e viúvas também é amparado pela lei. Qual é o cuidado específico em relação não a órfãos, mas a criança especificamente? Primeiro, o princípio da dignidade mesmo. Da mesma forma que vale para o idoso, de igual forma vale para a criança. Existe um estatuto aí, agora já é o Estatuto da Criança e Adolescente, que preserva e prevê direitos dessas crianças. Por exemplo, e fazendo um paralelo entre a criança e o idoso,
A maior parte das pessoas sabe e reconhece que uma criança, por meio do seu pai ou da sua mãe, pode ajuizar uma ação de alimentos para receber alimentos quando, infelizmente, o casamento é dissolvido. As pessoas não têm conhecimento que o idoso também tem esse direito. O pai, quando ele é deixado pelos filhos, ele pode ajuizar uma ação de alimentos se estiver passando necessidade contra os filhos, já maiores de idade, para que paguem alimentos a ele e assim tragam uma condição mais digna de vida para eles. Então, graças a Deus, é importante dizer isso, graças a Deus, atualmente na legislação brasileira, tanto a criança quanto o idoso são respeitados, preservados e cuidados. E essa questão de ter cuidado com o idoso não é tê-lo tão somente dentro de casa, é dar dignidade à vida do idoso dentro de casa, ou seja, numa instituição que cuida especificamente do abrigo de idosos. E então, graças a Deus, a nossa legislação ela é muito atenta e muito vigiada. É importante o que eu vou dizer agora. O idoso e a criança, eles podem ter como advogados, e aí a palavra advogados entre aspas, o Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei. Ele que cuida dos interesses do menor, dos incapazes. Então, se um idoso estiver passando por um momento da vida dele de incapacidade civil, por exemplo, se ele já estiver senil, estiver passivo de uma interdição, o Ministério Público cuida dos interesses do idoso também, assim como cuida dos interesses do menor, a fim de que essa dignidade e a preservação desses direitos seja observada por toda a sociedade. Interessante. Não só do idoso, como também da criança, me faz lembrar de uma passagem bíblica específica, Gênesis 21, 16 a 18, vai falar sobre a serva, né, de Abraão ou da sua esposa, em que é despedida, ou eles vão para o deserto, né? Agar vai com seu filho para o deserto, Ismael, e quando acabam os recursos no deserto, ela vê o filho morrer. Ela vê o seu filho morrendo, então ela coloca o seu filho ali num lugar e se afasta para não contemplar aquela cena. E um anjo lhe aparece falando que Deus ouviu o choro do menino. É verdade. E eu acho essa passagem interessantíssima e bonita, e nos fala que Deus está atento a tudo isso. Está atento a essas coisas. Às vezes nós colocamos um pouco a culpa em Deus, por que tantas coisas acontecem no mundo? Será que Deus não está vendo? Mas a gente não consegue olhar para as nossas maldades, para o nosso egoísmo, nós não conseguimos olhar para a nossa a divisão dos mantimentos, daquilo que temos, né? Às vezes somos tão egoístas e terceirizamos a culpa para Deus. Mas essa preocupação de Deus com a criança e com o órfão, em vários textos bíblicos de Salmos também, ele tem essa preocupação. E o que a lei fala sobre os critérios ou sobre os direitos da criança? Por exemplo, a criança tem direito de ser amada. Bonito. A criança porque tem muitos pais e mães que fazem os filhos, colocam no mundo e se deixam para lá, não cuidam com a responsabilidade dos filhos. Existe uma figura jurídica chamada alienação parental, que é quando o pai ou a mãe, entre si ou até com a criança, alienam ela da vida do casal ou da vida entre eles como família. E toda criança tem direito a uma vida em família. Toda criança tem direito a ser tratada com dignidade, ela é um ser titular de direitos. E enquanto criança, ela tem tão somente direitos. Nós, como adultos, temos direitos e deveres. E os deveres dos adultos não podem ser negligenciados para com a criança. A criança tem direito à educação, à saúde, à moradia. E a Constituição não fala nisso, mas tem direito a ser amada. E a todo direito existente, existe um dever contraposto. Se eu, como criança, tenho o direito de ser amada, o dever é de alguém de me amar. E esse dever, primeiro, é do pai e da mãe. Mas a criança ela é também protegida contra ou em vida social, na sociedade. E me parece, pastor Lincoln, falando até da Bíblia, eu também não posso deixar de falar da Bíblia, que o grande mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esse mandamento tem a ver com criança e idoso também. Muitas vezes a gente olha para os nossos iguais em idade, em nível social, em nível cultural, mas o próximo somos todos nós. Isso é verdade. E eu acho bonito as instituições que têm essa vertente de cuidar da criança, de cuidar do idoso, não só instituições governamentais,
mas várias instituições, a exemplo da Cristolândia, um trabalho específico. Fantástico. Né? Das igrejas batistas, que realizam um trabalho de recuperação das pessoas. De resgate das pessoas que estão na Cracolândia, que acreditam que as pessoas podem ser restauradas. E quantas crianças, quantos idosos são restaurados dali? Não só pelo evangelho que lhe é pregado, mas porque o evangelho também tem essa composição de resgatar a pessoa no seu modo holístico, no seu modo geral, integral. Não é só a palavra que é o evangelho, mas esse resgate completo. Você vê que a igreja sempre se preocupou com esse resgatar da pessoa do chão, das dificuldades, de dar. Jesus multiplicava o pão, né? De poder contribuir, de sanar as doenças. Você vê que Jesus tinha um ministério que se preocupava não só com a palavra, que é o principal, que salva a alma, mas também com esses atributos físicos que auxiliam o homem a viver melhor, a viver bem. Sem dúvida nenhuma. Isso é bom. E você vê nisso que você falou da multiplicação dos pães, por exemplo, dos peixinhos, que alimentava uma multidão e sobrava. Verdade. Sobrava por quê? Para que não faltasse para as pessoas que estavam ali. E essa é a visão, que a lei também passa para que não falte nada, principalmente dignidade, nem para o idoso, nem para a criança. Eu estive em Israel em 2010 e alguém me contou lá, alguma pessoa, que as pessoas que estão à porta a pedir algum tipo de recurso, que são poucos, aqueles valores são entregues na mão de uma pessoa para que ela possa tomar todo aquele valor que ela conseguiu, não com a mendigaria, mas com a venda de algum recurso, e eles dividem entre si. Eu achei interessante essa proposta. É um cuidando do outro. É um cuidando do outro. Eu acho que mais vale não só aqui a responsabilidade sobre o governo ou sobre os órgãos responsáveis de nos devolver o imposto em obras, em projetos sociais, que é devido, mas também o cuidado de cada um, de cada pessoa, né? Do cuidado no ônibus, de permitir que um idoso possa se sentar. Até porque é um direito do idoso ter o assento no ônibus, entendeu? Existem assentos reservados, do ponto de vista jurídico, que aquilo ali é para idoso. Você entrar no ônibus vai demorar ainda uns 40 anos para você poder ter direito a sentar nesse assento, pastor Lincoln. Mas existe um princípio ético, um princípio moral. Eu estou sentado. Um idoso que já não tem mais aquele assento porque está ocupado, ele entra no ônibus, eu preciso me levantar. Isso precisa interiorizar na comunidade, na sociedade. Não pode ficar apenas como atributos da lei, a gente precisa interiorizar, precisa ter satisfação nisso. É porque, como eu disse a você, existem direitos e deveres. Como o governo tem o direito de arrecadar impostos, ele tem o dever de devolver em assistência médica, em transporte, em educação, as estradas pavimentadas. Isso são deveres do governo, que é uma coisa. Juridicamente ele precisa cumprir. Agora nós, que um dia fomos resgatados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz de Cristo, não podemos ficar só afetos à lei. A lei humana, existe uma lei maior, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E falando de amor ao próximo, veio à mente uma passagem bíblica, Dr. José Américo, a respeito de uma viúva que tinha perdido seu único filho. E quando ela estava saindo da cidade para enterrar o seu filho, Jesus chegava com seus discípulos. E aquele encontro, né, da caravana da morte, da tristeza e agora da vida, Jesus com seus discípulos. E ele vê no semblante daquela mulher a dificuldade de prosseguir. O que ela vai fazer depois de enterrar o filho? Então ele lhe devolve o filho, ele lhe devolve a vida, ele devolve tudo aquilo que ela precisava, porque ela estaria em condições muito difíceis, sem um filho para que pudesse trabalhar por ela e sustentar. Então ele devolve essa oportunidade de filho. Jesus traz essa devolução. Nós, como cidadãos, Dr. José Américo, precisamos devolver não só às crianças, mas também aos idosos essa dignidade de alguma forma, devolver a dignidade ao idoso pela sua contribuição no decorrer da vida e à criança pela sua identidade que vai se formando e pela contribuição que ela vai adquirir. E aí você passa, por exemplo, quando você fala em trazer dignidade à criança, em dar-lhes a ela alimento, saúde, educação, tudo da melhor forma possível, mas independente de qualquer comentário sobre a ótica religiosa, dar-lhe ensinamento da palavra de Deus. Porque a vida com Jesus é uma vida com dignidade, ainda que você passe situações difíceis na vida.
E uma vida sem Jesus, ela nos leva para situações onde a dignidade é posta de lado para o atendimento de prazeres passageiros. Verdade. E atendimentos, na verdade, esses desejos ou situações passageiras, ela acaba tendo no decorrer da vida uma frustração, né? Porque às vezes não tem sentido. As pessoas constroem muitas alegrias artificiais e momentâneas, baseado numa química que eleva os seus hormônios ou eleva a sua química interna, mas não te traz uma razão específica. E elas não têm, pastor Lincoln, o principal, que é a paz. Às vezes a pessoa vive no mundo, numa correria, numa satisfação de prazeres momentâneos, mas ela não tem paz. Por isso ela busca mais e mais e mais e mais, batendo em diversas portas sem ter paz. E a paz que excede a todo o entendimento e é eterna, não é passageira, só o Senhor Jesus pode dar. E a gente colhe na vida aquilo que a gente planta. Então, o exemplo que nós vamos dar aos nossos filhos cuidando dos nossos idosos vai servir para ele como exemplo de como cuidar de nós quando nós formos os idosos. E essa condução, né, faz toda a diferença. Como filhos, nós precisamos cuidar dos idosos, não só os nossos, né? Sem dúvida. Isso precisa ser ampliado, mas de qualquer esfera, em qualquer momento, em qualquer situação. Eu aprecio muitos países que têm os idosos em alta e elevada estima, né? Por cultura, eles apreciam os idosos como fontes de sabedoria e os elevam ao máximo, né? em suas apresentações. Dignidade, respeito. Dignidade. Eu acho que precisa ser ainda construído isso cada vez mais no nosso meio para que a gente possa também dar essa dignidade que eles precisam. Então, no campo que me trouxe aqui até hoje, do ponto de vista do direito, esses direitos são preservados. A lei estipula essa dignidade. Agora precisamos nós observarmos, cumprir a lei e exercê-la. Isso é verdade. E quanto ao direito da criança, em específico, eu não sei como que os idosos olham hoje para nossas crianças, nossa juventude, porque tem uma disparidade, um afastamento muito grande de gerações e comportamentos. E eu sei que hoje nós temos um avanço muito grande em tecnologia. Que separa mais ainda. Que nos separa e nós avançamos nos últimos 3 a 5 anos, muito mais que os últimos 30 anos aí, em relação a tecnologias. E com isso, a tecnologia, a globalização, a mistura de culturas, o acesso a todas as culturas com facilidade, num clique, nos levou também a modificar um tanto o nosso comportamento. Então, há de se integrar o valor que nós precisamos dar aos direitos básicos, mas também os procedimentos básicos, não só éticos como morais, da preservação do cuidado da criança e também do idoso. Falamos desses extremos da vida hoje, Dr. José Américo, mas a criança também tem um direito ao ensino, ela também tem um direito, né, registrado ao estudo. E uma das alavancas da sociedade se chama educação. Sem dúvida alguma. O que o direito fala a respeito sobre isso para as crianças? Olha só como isso é sério. Existe na legislação de família um aspecto muito importante que, se o pai e a mãe não cuidarem do estudo da criança, não lhe matricularem em escolas, não acompanharem o estudo, existe uma figura chamada abandono intelectual. O abandono intelectual pode fazer com que gere até a perda da guarda. Se isso for denunciado no Conselho Tutelar, por exemplo, e levado ao Ministério Público, é aberto um procedimento investigativo e o abandono intelectual pode gerar a perda da guarda. Isso é muito sério. A criança tem o direito de estudar e os pais o dever de fazê-lo cumprir. E que possamos fazer isso com distinção, fazer isso com tudo aquilo que nós temos para colocar nossos filhos ao ensino e cuidar dos idosos. Se eu quero me despedir do Dr. José Américo, agradecer a sua presença aqui em mais um Dialogando. Quero agradecer você pela sua companhia e que você possa estar com a gente sempre, toda sexta-feira, no programa Dialogando. Temos mais surpresas para você nas próximas programações. Que Deus te abençoe e lembre-se que é dialogando que a gente chega lá. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.